Entrevista Central. Conosco na entrevista central a doutora Jurema Werneck. Ela é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. A instituição divulgou na última semana seu informe anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Vamos conversar sobre isso com ela. Doutora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Obrigada pela oportunidade. O relatório anual da Anistia é realizado e divulgado simultaneamente em 150 países, dentre eles o Brasil. A senhora poderia nos dizer se o Brasil está entre os piores ou não, ou se existe algum tipo de ranking entre esses países analisados? A Anistia Internacional não faz ranking. O que nós fazemos é documentar e constatar o que está acontecendo sobre os direitos humanos no mundo. E o que percebemos nesse relatório relativo a 2020 é que, infelizmente, a pandemia serviu de espécie de cortina de fumaça para muitos retrocessos em direitos humanos em diversos países. O Brasil é um deles. E a senhora poderia nos especificar quais dados do relatório colocam o Brasil nessa situação dos países que estão violando direitos humanos, aproveitando a pandemia para isso? Olha, o nosso relatório chama a atenção que no Brasil a pandemia evoluiu de forma descontrolada e terrível já em 2020 por conta do negacionismo das autoridades governamentais. Infelizmente, o chefe do governo não desenvolveu as ações necessárias, não adquiriu as vacinas, não garantiu o direito de todo mundo a vacinas, não garantiu a resposta de cuidado e de atenção à saúde necessária e de assistência social. E o que vemos é grande parte da população, negros, indígenas, quilombolas, gente que mora nas periferias, pessoas LGBTQI+, pessoas em situação de rua, ou no cárcere, ou no sistema educativo, trabalhadores e trabalhadoras informais, ou seja, muita gente ficou desprotegida, muita gente teve seu direito à saúde e assistência social não garantido pela autoridade governamental. Isso, a consequência é terrível, como nós vemos até hoje. E qual o peso, doutora, da crise ambiental nas conclusões do relatório? Olha, a crise ambiental, o mundo e o Brasil experimentam muitas crises simultâneas, né? Alguns jornalistas, alguns analistas chamado isso de tempestade perfeita. A crise ambiental é muito dramática, porque ela altera as condições de vida cotidiana, o regime de chuvas, os regimes de agricultura, muitas alterações que têm um forte impacto na vida das pessoas, na vida de quem mora, por exemplo, nas florestas, que tem, ao que a gente vê, indígenas, quilombolas e povos e populações tradicionais, tem seu território invadido, tem ameaças, nós tivemos, inclusive, em 2020, assassinato de 2 lideranças indígenas, uma liderança Tembé e uma liderança Urueu-Auau, que receberam ameaças, mas cuja proteção o governo não garantiu, e a gente terminou com essa tragédia. Ou seja, o impacto do descontrole ambiental, o impacto da leniência ou da incompetência do governo federal em cumprir o seu papel de proteger as terras e os territórios tem provocado uma crise tamanha que afeta os povos locais, os moradores locais, mas afeta todo o país e afeta também o mundo todo. Por isso é que o mundo está de olho. O relatório da Anistia também fala que as mulheres negras, dentre as mulheres e dentre os brasileiros, foram mais atingidas economicamente e socialmente com a pandemia. A senhora pode nos explicar um pouco mais como vocês chegaram nessa conclusão? Pela constatação de que as mulheres têm que, além de, por um lado, serem responsáveis pelo cuidado dos familiares, dos sadios e dos doentes, elas também são maioria entre as informais, entre as trabalhadoras e trabalhadores informais que ficaram desempregadas ou que não tiveram acesso à renda. E a resposta governamental extremamente falha deixou esse segmento bastante desprotegido. Deixou desprotegido na proteção à saúde, vivem em residências sem saneamento básico, vivem não tem condição de acesso à máscara, à água, não é? a outras condições de proteção, ao isolamento social. E, ao mesmo tempo, o governo tardou a fazer o auxílio emergencial e só fez pressionados
pressionado pela sociedade civil e pelo Congresso, e fez por pouco tempo. Isso provocou um fardo muito grande sobre as mulheres. O descontrole da pandemia acontece principalmente nos locais onde as mulheres negras vivem, acontece principalmente na Casa das Mulheres Negras. E não estamos tido, do ponto de vista da resposta governamental do Sistema Único de Saúde, a proteção necessária. Daí, infelizmente, esse impacto é gigantesco. Como é feito o relatório da anistia, qual a metodologia de entrevistas? A gente monitora os países, monitora o Brasil, determinados temas e acompanha. Quando a gente vai fazer o relatório, a gente vai aos lugares quando possível, ou a gente acessa as vítimas da violação de direitos humanos, acessa também as fontes, os dados oficiais, os dados da sociedade civil, compara e analisa e comprova se aqueles dados se realizaram. Uma vez atestados que aquela informação é verdadeira, a gente publica. Eu sei que a instituição divulgou os dados de 2020, mas a senhora já pode nos dizer alguma coisa sobre o ano de 2021? A tendência inaugurada de descontrole da pandemia, de incompetência e leniência com as violações dos direitos ambientais, dos direitos humanos, a criminalização do ativismo das organizações, a perseguição e desproteção de ativistas e defensores de direitos humanos. Tudo aquilo que a gente assinalou em 2020, o que a gente tem 2021 tem demonstrado que a tendência continua, que as autoridades governamentais não estão cumprindo o seu dever. Isso quer dizer que nós, da Anistia Internacional, e todo mundo que está assistindo precisa se mobilizar para fazer alguma coisa e interromper esse ciclo de destruição e de violação de direitos.